Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 20, como temos feito há um tempo. Todo último domingo do mês temos exposições do Saltério. Agora pela manhã, exposição do Salmo 20. À noite, se Deus permitir, a exposição do Salmo de número 21. Salmo de número 20, assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Tua palavra está aberta para, nesta hora, Pai, neste momento, ser exposta. Rogo a Ti, Senhor, que me concedas graça, me concedas, ó Deus, vigor físico para proclamar a Tua palavra, ó Deus, mas, sobretudo, vigor espiritual para anunciar, Pai, a Tua palavra. Sabes das minhas fraquezas, das minhas debilidades. Usa-me, Senhor, apesar disso, para a edificação do Teu povo, para a glória do Teu nome, para a salvação do perdido. É o que peço a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós, quando estamos prestes a passar por um período de eleição, nós geralmente nutrimos grande expectativa quanto àquela pessoa em que nós haveremos de votar. Nós geralmente votamos em alguém em quem nós temos encontrado algum tipo de afinidade, algo em comum, alguém que de alguma forma nos represente, alguém que de alguma forma, ao assumir o poder, ao ganhar, ao vencer, trará benefícios para o povo, para a nação, bem como para nós em particular. Quando olhamos para alguém que nós admiramos e então queremos que vença, nós entendemos que a vitória dessa pessoa é também a nossa vitória. Daí a razão de, tantas vezes, celebrarmos, quando, por exemplo, um bom presidente ele assume a presidência de algum país, de alguma nação. Ao mesmo tempo que nós lamentamos e não celebramos quando algum homem mau assume o poder. Assim é em todo canto, em toda a terra. Assim era nos dias bíblicos, nos dias do povo de Deus, quando homens bons assumiam o governo de nações, o povo celebrava, o povo se alegrava, o povo, de fato, manifestava a sua gratidão, seu louvor. Havia algum tipo de expressão externa da alegria interna do coração. Porque nós entendemos que tudo aquilo que este rei ou este governante possui ou conquista é também nosso. Nós também experimentamos algo que está diretamente ligado
a este por quem nós torcemos, vamos dizer assim. Do mesmo modo, irmãos, é a realidade no que diz respeito a Cristo, o Rei. Quando nós vemos Cristo reinando, vencendo, avançando, nós estamos certos de que nós também somos abençoados nisso. Aquilo que Cristo conquista, nós conquistamos nele. Aquilo que o nosso Rei, então, adquire, nós nele adquirimos também. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória do Rei é a nossa vitória. Por essa razão, nós clamamos pelo Rei e pelo seu reino. E é justamente isso que nós encontramos no Salmo de número 20. Uma oração pelo Rei. Uma oração pelo Senhor, pelo Messias. Uma oração pelo ungido. Uma oração pelo que haveria de reinar e reina. O Salmo de número 20, irmãos, ele nos apresenta esta realidade. O Salmo de número 20 é um dos salmos reais. Os Salmos 20 até o Salmo 24, nós encontramos esses salmos chamados de salmos reais. E é interessante, irmãos, porque eles celebram, né? Esses salmos, eles celebram a vitória do Messias. Nós vemos o rei, aqui nestes salmos, implementando o seu reino sobre toda a terra. E aqui, então, o Salmo número 20, ele inicia esta breve sessão ou subseção no primeiro livro do Saltério sobre os salmos reais. E quando nós olhamos, então, para isso, nós devemos ver aqui muito mais do que somente Davi, como veremos, mas o reino do próprio Senhor sendo estabelecido. O reino do próprio Senhor sendo estabelecido aqui. Então, quando nós olhamos para esse texto também, nós percebemos que há uma relação entre o rei e o ungido. Há o Messias ou ungido, como por exemplo é posto no verso 6 do Salmo de número 20. E é interessante a relação, porque quando nós olhamos para o Salmo 18, que nós passamos há um tempo, no verso de número 50, a palavra nos diz, é Ele, quem? O Senhor, quem dá a vitória ao rei, vitórias ao rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com a Davi e sua posteridade para sempre. Nós notamos então, no Salmo de número 18, verso 50, a ideia de rei e ungido são unidos aqui. Rei e ungido, rei e Messias, unidos, Davi e sua posteridade. E como nós sabemos, irmãos, Davi era um tipo de Cristo, um tipo apontava para o próprio Cristo. E ele então é apresentado como rei ungido, assim como Cristo é o rei ungido ou o rei Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que reina absolutamente sobre o mundo e sobre tudo o que no mundo há. Então, este salmo, mais do que tratar sobre Davi, trata sobre o próprio Cristo, como nós haveremos de ver. Este salmo, então, irmãos, começa tratando e falando para nós, no título inspirado que há, dizendo, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Este título, como já falei outras vezes, ele se encontra no texto original, corresponde ao primeiro verso do texto bíblico inspirado. E o título inspirado mostra que este salmo é de Davi. Não há razões para não atribuirmos a Davi este salmo. Então, fora ele mesmo, é o que os teólogos e comentaristas em geral apontam e sustentam, sendo, como de fato o título mostra, um salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. É um salmo que foi escrito, como o próprio título mostra, não apenas para ser lido, não apenas para ser pregado, mas ele foi escrito para ser também cantado. Ele foi entregue, então, a aquele que seria o mestre de canto. E a igreja, então, de Cristo, usa este cântico em seus
louvores a Deus. Este é o nosso inário. O inário da Igreja de Cristo é o saltério. Então é ele que nós cantamos, ele foi entregue para que o povo naqueles dias cantassem e para que nós pudéssemos cantar hoje, dirigindo estes cânticos. As próprias palavras de Cristo ao próprio Cristo, as próprias palavras de Deus ao próprio Deus, as próprias palavras do Rei ao próprio Rei. Como é apropriado, como é adequado, como ele nos ordena em sua própria palavra. E é exatamente isso que nós faremos, se Deus permitir. Ao final da exposição do Salmo 20, nós cantaremos este salmo em louvor e adoração a Deus, manifestando assim o que esse texto nos ensina, a vitória do Rei, o triunfo do Rei, o avanço do Rei, a glória do Rei e a nossa vitória juntamente com Ele. Então, nós cantaremos, porque é isto que o nosso Senhor requer do seu povo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Mas veja, irmãos, já havia um propósito ao ser escrito este salmo. Veja, esse salmo foi escrito para que o povo do Senhor fosse ensinado, e o próprio Davi ensina, a que o povo do Senhor ore ao Senhor em favor do rei. Então, Davi escreveu um salmo para que o povo pudesse usá-lo como uma oração em favor dele, como rei ungido. Mas um outro propósito também é que é um salmo também para o dia da angústia, um salmo para o dia da tribulação. E por que razão? Porque, irmãos, o que Davi faz aqui é uma súplica por livramento no dia da tribulação. Uma súplica por livramento no dia da angústia. Então, há uma oração por libertação e uma expectativa da libertação, do socorro, da salvação por parte daquele que ora. Então, basicamente, nós podemos dizer, de modo breve, estas coisas. Então, veja o que diz o versículo de número 1. O verso de número 1 nos diz: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Então, como mencionei, aqui temos uma oração que é feita em favor daquele que é o rei, ou ungido, o Messias, e é um pedido para que o povo ore, como mencionei, pelo próprio ungido. Esse é o desejo dele. E é interessante porque você pode perceber que há uma ênfase aqui, e uma ênfase na segunda pessoa. Veja o texto. O Senhor te responda no dia da tribulação. O Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Então, note, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Então, perceba, a segunda pessoa, ela é destacada aqui. O Senhor ti, os teus, as tuas. Então, é uma oração para que o Senhor escute o clamor, as súplicas e aceite aquilo que o rei clama, aquilo que o rei pede. E veja que o Salmo ele começa fazendo uma referência direta ao Senhor Javé, ao Senhor Yavé, o Senhor, o Deus do pacto, é o objeto da oração. Javé, Yavé, o Deus pactual, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus infinito, o Deus autossuficiente, o Deus que está num relacionamento especial, singular com o seu próprio povo. Então, o pedido ele só pode ser dirigido a Javé. Qual é, então, irmãos, o pedido? O pedido é para que o Senhor escute e responda o clamor. Esse é o pedido. Para que o Senhor escute e responda o clamor do seu povo e o clamor
do seu ungido. O termo dia, usado aí no texto, o Senhor te responda, no dia da tribulação, pode indicar alguma coisa. E pode indicar, irmãos, um tempo de libertação. O tempo de libertação ou salvação na batalha. O pedido, então, feito, é feito em que contexto nos aponta o texto? É feito, irmãos, num contexto de tribulação ou num contexto de guerra. O que seria, então, tribulação? Tribulação, irmãos, em outros lugares pode ser também traduzida como aflição, angústia, adversidade ou até mesmo opressão. Então, esse é o contexto, né? A oração que é feita por alguém que está numa condição, numa situação de grande adversidade, tribulação, dificuldade, adversidade. Então, esse é o contexto em que a oração será feita em favor do ungido. Mas o texto nos diz mais. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O nome do Deus de Jacó. O nome, irmãos, representa aqui alguém. O nome é representativo do próprio Deus. O nome do Deus de Jacó representa o próprio Senhor. Há alguns textos que sustentam isso e você pode anotar e ler posteriormente. Deuteronômio, capítulo 28, verso 58. Neemias, capítulo 9, verso número 5. Salmo de número 44, verso 8 e verso 20, nos apresentam a realidade de que o nome representa o próprio Deus. O nome de Deus é aquilo que o próprio Senhor é. O nome de Deus é aquilo pelo qual nós o conhecemos. O nome de Deus é Deus. O nome de Deus são os seus atributos, que são também o próprio Deus. Deus é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é tudo o que seus atributos são, sem acrescentar nem subtrair. Então, o nome de Deus, irmãos, é aquilo pelo qual nós o conhecemos. Então, quando falam no nome de Deus, está falando no próprio Deus em si. E a oração, irmãos, é para que tudo pelo qual o conhecemos, tudo pelo qual conhecemos Deus, defenda o rei. Ou para que o Senhor defenda o rei. Mas por que o Deus de Jacó? Por que razão, então, o Deus de Jacó? E veja, irmãos, nós podemos entender que Deus, como nós vimos na história de Jacó, nós vimos nas pregações em Gênesis, Deus protegeu diversas vezes a Jacó em grandes e diversos perigos. E isso, irmãos, explica a menção do nome do Deus de Jacó aqui. O Deus que agiu em favor de Jacó, livrando em diversos momentos de perigo, é o Deus que age em favor de Davi. Então a expectativa é, assim como o Senhor agiu socorrendo Jacó, que ele haja também socorrendo Davi, o rei, ou ungido. Então daí o nome do Deus de Jacó. Mas o texto nos diz mais, que eleve em segurança. O que significa então elevar aqui no texto, no Salmo 20, verso 1. O que é dito, irmãos, e é entendido, é que elevar significa defender. Elevar significa fazer com que essa pessoa ela seja exaltada. Elevar significa fazer com que essa pessoa seja encontrada ou colocada em um lugar de segurança. O pedido é para que o Senhor possa preservar, que Deus, o nome do Deus de Jacó, preserve, exalte, guarde, coloque em lugar de segurança o seu rei. Então, este é o pedido, este é o desejo do povo em favor do rei ungido, que é o próprio Davi, inicialmente. Mas como nós sabemos, irmãos, Davi não é o único sobre quem o Salmo fala. Davi é um tipo de Cristo.
alguém que apontava para Cristo, o verdadeiro rei, o verdadeiro ungido. Quando nós olhamos então, irmãos, para isso, nós devemos pensar em Cristo. E veja, Cristo, ele, tal qual Davi, passou por não poucas, mas muitas aflições, angústias, tribulações, adversidades. Por homens maus que, semelhantemente aos homens maus que se levantaram contra Davi, se levantaram contra o próprio Cristo. Ele era um homem de grandes angústias, que sofrera grandes e ferrenhas oposições. A palavra do nosso Deus nos diz que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Este é o nosso Cristo. E Cristo, irmãos, ele passou por aflições várias. Veja, o povo orou por Cristo. Essa oração é feita por Cristo. Eles oram por Cristo, o Messias. Mas Cristo ainda assim, irmãos, passou por muitas aflições. Ele não poderia deixar de passar por aflições, mesmo sendo ele objeto, alvo do clamor do seu povo, que por ele suplicava desde a antiga aliança. Mas por que então, irmãos, Cristo precisava passar por aflições? Cristo, irmãos, ele precisava passar por aflições e angústias para que pudesse nos socorrer e socorrer os seus nos momentos de aflição e angústia. Não somente como alguém que haveria de nos salvar por meio de experimentar tudo isto, mas alguém que haveria de experimentar aquilo que nós também haveríamos de experimentar. Porque tudo o que Cristo experimentou, semelhantemente nós também experimentamos. Então, ele foi à frente de nós. Ele passou por tudo isto. Ele sofreu amargamente neste mundo em sua própria humilhação. Ele entrou em conflito, numa verdadeira guerra contra o mundo, contra Satanás, contra todos os servos do diabo. Não foram poucos, irmãos, os que trouxeram angústias para a alma do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, então, o Rei, semelhantemente a Davi, o Rei, passou por muitas angústias. Davi estava em risco em muitos momentos. Cristo passou por momentos de risco em sua humilhação. Mas e quanto a Cristo hoje, irmãos? O Messias, Cristo ungido, não está mais em risco. Não há mais riscos e perigos para Cristo. Ele foi exaltado. Ele é o Senhor entronizado. Ele está assentado em seu trono. Mas há riscos para seu povo. O seu povo está em risco. O seu reino, muitas vezes, se encontra em grande oposição. Então, percebe, irmãos, aqui há uma forma comum de oração apresentada. E essa forma apresentada no verso 1 deve ser usada por nós. Uma forma comum de oração para a igreja fazer uso em momentos de perigo, de riscos e de angústia. Perigos para o rei e para o seu reino, bem como para nós que somos cidadãos do seu reino. Isso então nos chama, irmãos, a orarmos. Nós somos chamados já, como o povo fazia pelo rei ungido, lá no seu trono, quando estava para ir então para a guerra. Nós somos chamados a orar pelo rei, a orar pelos que governam, a orar pelos outros, a orar não somente pelo rei que governa, mas a orarmos uns pelos outros. Devemos, irmãos, orar pelos outros no dia da angústia e no dia da adversidade. Não somente no meio da nossa angústia ou da nossa adversidade, mas em meio à angústia, à adversidade, à tribulação, à aflição de outrem. Nós somos chamados, então, irmãos, a elevar a nossa voz ao Senhor Deus, Javé. É a Ele quem nós oramos. É a Ele a quem nós suplicamos.
E trata-se, irmãos, de um grande dever, bem como um verdadeiro privilégio, orarmos pelo Rei, pelo que governa, pelos nossos irmãos, que tal qual os reis muitas vezes se encontram em grandes aflições. Você tem suplicado, irmãos, a Deus pelo Rei? Você tem suplicado, irmão, a Deus pelo que governa? Você tem suplicado, irmão, a Deus pelos teus irmãos em Cristo, que muitas vezes se vêem em aflições as mais amargas? Não são poucas as tribulações do povo de Deus. O que deveria nos levar, irmãos, impulsionar a cada um de nós a suplicarmos ao Senhor por eles. Nós devemos entender, irmãos, que eles precisam das nossas orações, assim como nós precisamos das orações dos outros. Devemos entender, irmãos, que todos os homens estão sujeitos à dor. Todos estão. Não importa quem ele seja, do mais rico ao mais pobre. E todos, portanto, precisam das orações dos outros e da ajuda de Deus, assim como você precisa. Então, como você entende que precisa do socorro de Deus e da oração dos seus irmãos, não pense que será diferente para eles. Portanto, é um dever teu, então, suplicar a eles, a Deus, para que o Senhor possa ajudar a teu irmão, para que o Senhor possa agir em socorro a ele. E nenhum homem em sã consciência, por quem você ora, haverá de rejeitar a sua oração. Até mesmo o maior dos homens. Nenhum homem em sã consciência rejeitaria a oração do povo em seu favor. Nenhum bom homem, nenhum bom governante, nenhum bom rei, nenhum homem haverá de rejeitar a oração em favor dele. Assim como você também não rejeita. Como disse um comentarista, um puritano, mesmo grandes e bons homens, e aqueles que sabem bem como orar por si mesmos, não devem desprezar, mas desejar sinceramente as orações dos outros por eles, mesmo daqueles que são inferiores em todos os aspectos. Então, irmão, aquele por quem você ora, se for um bom homem, uma boa mulher, alguém de um bom coração, independentemente da posição que está, não desprezará a sua oração, porque é alguém que se vê plenamente consciente das suas debilidades e da necessidade de socorro da parte do Senhor. Então oremos conscientes desta realidade. Davi nutria a expectativa de que o povo por ele rogasse. A oração foi dada, uma forma foi dada, o povo rogou ao Senhor. Contudo, irmãos, devemos entender que ainda que nós oremos, a resposta divina não é algo que Deus tem a obrigação de dar. Ou não tem a obrigação de necessariamente dar a nós aquilo que nós pedimos. Uma resposta nós sempre teremos. Mas se é o que nós desejamos ou não, é algo totalmente diferente. Então o Senhor haverá de nos responder sim, mas não necessariamente aquilo que nós esperamos. O Senhor fará valer e fará cumprir os seus propósitos. Os seus desígnios serão executados, aplicados, independentemente ou através das nossas orações. E devemos entender, irmãos, que quando o nosso Deus ele responde às nossas orações, trata-se de um ato de compaixão do nosso Deus. Veremos que o Senhor Deus, ele ouviu a oração do seu povo. E foi um ato de compaixão da parte de Deus. Um ato da sua abundante misericórdia. Não fora por causa dos teus méritos, não é por causa da força da tua oração, mas por causa da sua compaixão, por causa da misericórdia e graça do nosso Senhor.
que responde a minha e a tua petição. Uma outra coisa que devemos entender, irmãos, à luz desse texto, é que assim como o Senhor Deus, Ele agiu em favor de Jacó, assim como Ele agiu em favor de Davi, o Deus de Jacó, Ele também age em favor do seu povo. Nós devemos entender, irmãos, que a Igreja de Cristo, o Israel de Deus, nós, o povo do Senhor, nós podemos e temos experimentado essa realidade. Nós temos experimentado do socorro do Senhor, das manifestações do seu poder, das manifestações da sua misericórdia, da sua graça, do seu cuidado, da sua fidelidade de Deus para conosco, irmãos. Ele que é o Deus de Jacó, é o Deus de Davi, é também o nosso Deus. Então, nós também somos tratados, irmãos, com a mesma fidelidade por Deus. Somos defendidos por Deus pela mesma força, com a mesma eficácia que Deus defendeu a Jacó e defendeu a Davi. Devemos entender, irmãos, que esse mesmo Deus, Ele age em meu e em teu favor. Ele não nos abandonará. Não importa quem sejam os inimigos que se levantam contra nós, o nosso Deus nos elevará. O nosso Deus nos protegerá. O nosso Deus nos sustentará. O nosso Deus nos guiará. O nosso Deus nos levará a um lugar seguro. Este é o Deus de Jacó, o Deus de Davi e o meu e o teu Deus. E um Deus que é, portanto, como veremos, digno de toda a confiança. Um Deus digno de toda a confiança. Então, irmãos, atentemos e saibamos disso. Clamemos uns pelos outros para que o Deus de Jacó haja em favor e sustente. E confiemos neste Deus de Jacó, que escuta a oração, responde, age em favor do seu povo e os protege. Assim como o rei é protegido, nós também o somos, porque aquilo que o rei experimenta, nós também experimentamos. O que o rei possui, nós possuímos, a vitória do rei e a nossa vitória. Mas veja, irmãos, o texto nos diz no versículo 2: do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Note, o texto diz do seu santuário. E uma coisa que nós devemos entender de primeira é que a primeira metade do verso é paralela à segunda metade do verso. Do santuário te envie socorro e de Sião te sustente. A primeira linha e a segunda linha são paralelas. Estão querendo basicamente dizer a mesma coisa com outras palavras. A palavra aqui, traduzida por santuário, irmãos, é a palavra kadosh e se refere à santidade. À santidade, ou, como alguns dizem, ao lugar santo. É dito então, irmãos, aqui também que Yahvé havia posto, e nós sabemos, à luz da Escritura em geral, que Yahvé, ou Javé, havia posto o seu nome no lugar do santuário, ou no santuário. O lugar onde seu nome está é chamado também de a sua habitação. O santuário, o templo, o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus, onde Ele faz habitar o seu nome. Yahvé, irmãos, faz que seu nome habite lá. Alguns textos sustentam isso e você pode anotar e ler. Deuteronômio capítulo 12, verso 5. Deuteronômio capítulo 12, verso 11, verso 21. Deuteronômio capítulo 14, versos 23 a 24. Então, a ideia, irmãos, de santuário, enviando socorro, é uma forma de dizer que Deus envie socorro. Basicamente isso. E veja, Sião também é mencionado aqui. E como mencionei, Sião é também o lugar da morada do Deus Altíssimo, do El Elyon, o nosso Deus, o Deus Altíssimo. Então, do santuário vem o Senhor. Do lugar santo vem o Senhor.
De Sião vem o Senhor, agindo em favor do servo. O clamor, então, é este, que o Senhor venha saindo de lá, rompendo este lugar em favor do seu servo. Com que propósito? A fim de que ele seja sustentado. O texto nos diz, de Sião te sustenha, ou de Sião ele te fortaleça. E a ideia, irmãos, aqui significa quando ele vai dizer que o Senhor te sustenha ou fortaleça, é que ele seja revigorado, é que ele seja confortado, é que ele seja, irmãos, estabelecido. Esta é a ideia de que o Senhor então o sustente, firme ali, firme e inabalável. Essa é a oração, este é o clamor. Há, irmãos, aqui um apelo para que a ajuda seja dada nesses termos. E veja, já fora dito, preservação, lugar seguro, mas que permaneça então de pé, para que ele seja então fortalecido. Há então a compreensão de que o rei é fraco por si só, o rei Davi. E ele precisa então de Deus para sustentá-lo. Veja, irmãos, há um clamor então aqui para que o Senhor ele possa guardar, ele possa fortalecer, ele possa proteger o ungido. Pede para que Cristo seja protegido. Cristo é o ungido, é o Messias. É um clamor, irmãos, e nós sabemos, não faltou quem quisesse ferir e matar a Cristo. Se levantaram contra ele e todo mal contra ele fizeram, irmãos. Os homens conseguiram ferir a Cristo. Os homens conseguiram, irmãos, lançar Cristo naquela maldita cruz que era nossa. Mas, irmãos, ainda que o seu corpo tenha padecido naquele momento, ainda que em algum momento ele tenha clamado Eloi, Eloi, lama sabachthani, estava lá Cristo, irmãos, com os olhos fitos no seu Pai, fortalecido. Ainda que os homens tenham o humilhado, não o levaram a padecer, foi ele mesmo quem entregou o seu corpo e o seu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cristo estava seguro, irmãos, em meio à angústia, fortalecido e sustentado fora pelo Pai que o amava em meio ao momento de maior tribulação e angústia da sua alma. O Pai que o ama com amor eterno agiu em seu favor e o sustentou. Ele cumpriu a obra para a qual ele fora chamado. Nenhum inimigo conseguiu impedi-lo de cumprir. Ele fora vitorioso, porque o Senhor o sustentou. O Senhor sustentou as mãos do seu Filho. O Senhor sustentou a Cristo, o Messias, o ungido, o Rei. O socorro veio do alto para Davi. O socorro e o consolo veio do alto para Cristo. E de onde então, irmãos, virá o nosso socorro? O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então note, irmãos, de onde é que nos vem o socorro? O socorro, irmãos, vem dos céus. O socorro vem do santuário. O socorro vem de Sião. O socorro vem de onde Deus habita. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O seu trono são os céus. É de lá, como nós veremos, que vem o socorro para o servo ungido do Senhor. E devemos então, irmãos, entender que é de lá que também vem o socorro para cada um de nós. Não deveríamos olhar para baixo, irmãos.
cabisbaixos, irmãos, olhando para o chão, como se fôssemos homens e mulheres sem qualquer tipo de esperança. Devemos olhar para o alto. Eleva os olhos para os montes, para o alto. Os olhos fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. É para Ele que nós devemos, então, olhar na firme esperança de que Ele possa, irmãos, agir em nosso favor no momento em que nós estivermos passando por algum tipo de angústia ou aflição ou adversidade nesta vida. Mas para onde você olha, de onde você espera que venha o socorro? Você deve então, irmão, confiar no Senhor. Saiba que se seus irmãos em Cristo oram por você, eles oram para que o Senhor envie socorro a você de Sião. E você deve então ter a sua alma consolada com o fato de que é o Senhor que vem de Sião, que age em teu favor, e não há ninguém melhor que o Senhor que possa agir em nosso favor. E isso deve então, irmãos, nos consolar, porque é Ele que em nosso favor age, que haverá de sustentar as nossas mãos, que haverá de fortalecer os nossos pés, que haverá de nos sustentar em meio às nossas maiores lutas contra a carne, Satanás e o mundo. É o próprio Deus, não a força do teu próprio braço, mas o próprio Senhor é quem faz isto. Então esteja certo disto, irmão. E aguarde com expectativa o socorro que vem do alto. É o teu Deus quem te socorre. É o nosso Deus quem nos socorre. É o nosso Senhor que age em favor do rei e do seu reino, bem como de todos nós, os seus súditos. O socorro que o rei experimentou, o socorro que o ungido Cristo experimentou, nós, juntamente com Ele, experimentamos, porque o que é dele é também nosso. Mas então, irmãos, o verso 3 nos diz: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Ainda há um clamor. O clamor é para que o Senhor se lembre das ofertas de manjares e holocaustos entregues pelo rei a Deus. Devemos entender, quando os reis, irmãos, iam para uma batalha, eles sempre ofereciam sacrifícios a Javé. Ofereciam sacrifícios a Deus. O pedido, então, é para que o Senhor, Ele se recorde das ofertas apresentadas, entregues por Davi a Javé. Ofertas eram entregues. Sacrifícios, irmãos, eram feitos. Alimentos eram entregues ao Senhor em ofertas de manjares. E holocausto. O que seria então, irmãos, este holocausto? Era um tipo de oferta entregue na antiga dispensação, no Antigo Testamento. O animal puro, perfeito, ele era ofertado a Deus, queimado e completamente consumido pelo fogo. Era uma oferta ao Senhor, e o cheiro e a fumaça daquele animal totalmente consumido subia a Deus. E era para Ele como uma oferta, um aroma agradável. Aquilo agradava ao Senhor. Aquilo aplacava a sua fúria. Era uma oferta pelo pecado ao Senhor. Então, aquela oferta de um animal puro agradava a Deus. E era isto então que os homens faziam. Era isso que os sacerdotes faziam. Era isso que os reis ofereciam ao Senhor. E aqui está o rei consagrando ao Senhor. E o desejo da igreja ou do povo é: Senhor, aceita. Aceita as ofertas de manjares. Aceita, Senhor, os holocaustos. E a ideia, irmãos, de aceitar é consumir com fogo, expressando a aceitação divina.
que o Senhor aceitou. Que o Senhor então se agrada daquilo. Então, irmãos, como diz alguém, ambos os termos expressam a oração por aceitação pública e divina do rei em seus atos solenes de adoração. Que o rei, bem como as suas ofertas, sejam aceitas por ti, Senhor. Por ti, ó Deus. Agrada-te dele e das suas ofertas. Agrada-te dele e do seu culto. O rei oferece isso, irmãos, a Deus, porque ele aqui está fazendo a sua parte. Enquanto o povo clama, o rei entrega uma oferta. E o rei entregar a sua oferta, o seu holocausto, os seus manjares, ele revela que ele depende do Senhor. Ele depende de Deus para executar a sua obra. Como isso se aplica a Cristo, irmãos? Será que nós podemos dizer que Cristo fez algum tipo de oferta? Meus irmãos, nós devemos entender que Cristo, ungido, o Messias, ele fez uma oferta, e uma oferta perfeita. Uma oferta, irmãos, de si mesmo. Cristo entregou a si mesmo como oferta a Deus o Pai para satisfazer a sua ira, para que nossos pecados fossem perdoados. Cristo, irmãos, fez a maior das ofertas, entregando o seu próprio corpo sem mácula. E o desejo, então, do povo é sempre, e nesta oração, sempre foi, que o Senhor aceite o sacrifício de Cristo. E o Senhor aceitou o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, irmãos. Ele se agradou do aroma, da oferta sacrificial de Cristo. Está consumado. O script de dívida não há mais. A oferta foi entregue. O justo morreu pelos injustos. Vocês foram purificados. Vocês foram redimidos. Não há mais necessidade de sacrifício algum. Como ensina o apóstolo Paulo ao escrever aos Hebreus, irmãos, nos apresentando a realidade incontestável de que o sacrifício de Cristo era infinitamente superior a todos os sacrifícios e ofertas entregues pelos homens no passado. Perfeito. Não há mais necessidade de repetição. A obra foi feita. O sacrifício foi entregue. O Senhor se agradou daquilo. E veja, irmãos, quando o Senhor, então, aceita a oferta do corpo de Cristo, quem mais é beneficiado nisto, irmãos? Todos nós somos. Porque aceitar a Cristo implica aceitar todos aqueles que estão unidos a Ele. Implica então, irmãos, na nossa aceitação. Na aceitação da nossa oferta em Cristo. Dos nossos holocaustos, por assim dizer, em Cristo. Da nossa vida em Cristo. E a prova cabal, irmãos, de que ele aceitou o sacrifício de Cristo foi a ressurreição do próprio Cristo. A ressurreição do próprio Cristo é prova incontestável de que o Senhor se agradou da oferta do seu Filho. Se ele se agrada de Cristo, irmãos, e o aceita, e aceita as suas ofertas, ele aceita a oferta do Rei feita em Cristo. Ele aceita, irmãos, as nossas ofertas feitas a Ele em Cristo. Ele aceita o nosso corpo sendo entregue como oferta e sacrifício por Ele em Cristo. Ele aceita as nossas obras feitas como ofertas ao Senhor, porque são obras feitas em Cristo. Se o Pai, então, irmãos, se agradou das ofertas de Davi, dando vitória, se o Pai se agradou, então, do Filho, Cristo, Rei ungido, dando, sim, a vitória, nós também temos a vitória, porque, como falei e tenho repetido, a vitória, o triunfo, a aceitação do Rei, Cristo, o Messias, é também a nossa aceitação, o nosso triunfo, a nossa vitória.
porque nós estamos unidos a Cristo, o cabeça, o Rei do seu povo. Então, irmãos, este fora o clamor. Lembra-te, ó Deus, das ofertas de manjares e aceita os seus holocaustos. E isso tudo para que o Senhor possa então dar vitória ao rei. O texto diz no verso 4 ainda: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Então aqui, irmãos, um pedido a mais. É para que o Senhor conceda algo ao rei. Segundo o quê? Segundo o desejo do próprio coração do rei. E que ele, o Senhor, realize todos os desígnios ou propósitos do rei. Lembre-se, a oração aqui é por Davi. Para que o Senhor conceda o quê? Para que o Senhor conceda a vitória contra os inimigos dele. O desejo do rei, irmãos, é sinceramente de coração ser vitorioso na batalha. Ele deseja ser vitorioso na batalha. E veja, segundo o desejo do coração. E todos os desígnios quer dizer a mesma coisa aqui. Basicamente, irmãos, como está claro no texto, a oração aqui feita é para que o Senhor atenda o que o rei pede. É o tempo inteiro isso sendo reforçado aqui. Para que o Senhor atenda o que o rei pede. Não como se o Senhor fosse subordinado ao rei. De forma nenhuma. Mas que o Senhor atenda a sua súplica por misericórdia em seu favor. Ele não exige a Deus. Ele está aqui fazendo a sua petição encharcada de apelo por misericórdia da parte do próprio Deus. Mas isso pode nos intrigar, irmãos. Como assim? Segundo o coração, os desígnios do rei. E o coração e os desígnios do rei são sempre bons, irmãos. Quando nós lembramos da história de Davi, nós sabemos que não. Nem todos os planos do rei são planos bons. Nem sempre, irmãos, Davi desejou coisas boas. Ou sempre desejou? Não. Mas o rei Messias, sim. O rei Messias, Cristo, ele sempre desejou boas coisas de coração. Cristo, o meu rei e o teu rei, sempre desejou. Esse rei Cristo, o Messias, ele sempre, irmãos, buscava um interesse não seu, mas ele era alguém que tem o seu coração alinhado com o coração do Pai. Ele buscava fazer a própria vontade do Pai. O seu desejo era fazer a vontade do seu Pai Rei. E veja, irmãos, com um coração sincero, um bom desejo, irmãos, bons propósitos, bons desígnios. Se Cristo é Deus e Deus é bom, tudo o que Ele fala, deseja e faz tem de ser inerentemente bom, necessariamente bom, sincero de coração. Mas o desejo do Senhor, irmãos, de Cristo, Messias, é fazer a vontade do Pai. O seu desejo era este. E veja, irmãos, quando ele clama a Cristo, ele sabe que o Senhor vai atender ao seu clamor. Ele mesmo diz: eu sei que tu sempre me ouves. Diz Cristo. Eu sei que tu sempre me ouves. O Senhor, ele ouvia a oração do seu filho. O Pai, irmãos, ele dá tudo aquilo que o Filho pede. Porque o Filho, irmãos, o Rei, ele faz a vontade do Pai. Até mesmo no momento da maior angústia dele. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele diz, então, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita. O coração de Cristo estava alinhado com a vontade do seu Pai. O povo, então, irmãos,
nutre a expectativa de que o Senhor, então, escute o clamor do rei. E devemos orar, então, Senhor, escuta o clamor do teu rei, escuta o clamor do teu filho. E o clamor de Cristo e o desejo de Cristo, irmãos, não é somente de ser vitorioso e sozinho, mas é de que nós sejamos vitoriosos com Ele e reinemos juntamente com Ele. O desejo de Cristo é que contemplemos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. O desejo de Cristo é que contemplemos a sua glória, glória que Ele possui desde antes da fundação do mundo. O desejo de Cristo, irmãos, expressa ao Pai, é que nós estejamos onde Ele está, nos céus. Esta é a sua oração na oração sacerdotal em João capítulo 17. A oração e o desejo de Cristo, irmãos, é que nós sejamos semelhantes a Ele. A oração e o desejo de Cristo é que sigamos após os seus passos. A oração e o desejo de Cristo é a nossa santificação. A oração e o desejo de Cristo é que nós triunfemos juntamente com Ele. Isso ficou expresso, irmãos, quando a Bíblia nos diz e declara que nós já estamos assentados com Ele, triunfando. Os desejos de Cristo, irmãos, são sempre em favor do seu reino e para o bem daqueles que estão no seu reino, mas tudo com um fim principal da sua própria glória. Por essa razão, irmãos, devemos clamar, ó Senhor, escuta e atende a oração do Rei. Se o Senhor atender a boa oração do seu Filho, nós seremos beneficiados com Ele, irmãos. Por quê? Porque tudo o que Cristo adquire, o adquiriu. Todo o triunfo e vitória de Cristo, toda oração atendida em seu favor, é também para nós. Porque tudo aquilo que Cristo adquiriu, toda a sua vitória é também a nossa, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Mas veja, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra mais alguma coisa. E a partir do verso 5 nós percebemos algum tipo de mudança acontecendo aqui. O texto nos diz, verso 5, celebraremos com júbilo a tua vitória em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor, Javé, a todos os teus votos. Aqui, irmãos, uma mudança muito marcante quando chegamos neste verso. Aqui, ele fala em favor de si e dos outros. Aqui, irmãos, uma oração em favor de Israel. É uma oração representativa de toda a igreja, sendo expresso a partir do versículo de número 5. O clamor, então, é feito. É levado e, mais uma vez, dirigido ao próprio Senhor. O texto nos diz, celebraremos. Celebraremos, todos nós. O que é que isso expressa, irmãos? A ideia de celebração expressa, irmãos, aqui uma alegria, mas uma alegria que não é baseada em qualquer coisa, mas uma alegria que é baseada na confiança que o ungido e o povo nutrem da salvação do próprio Rei. A comunidade, isto é, a igreja, o povo aqui, deseja alegrar-se pela vitória que ainda está para chegar, não chegou. Vão se alegrar com a vitória que o rei terá e ainda não teve neste contexto. Eles ainda estavam suplicando, e você pensa aqui particularmente, ou primeiramente, no rei Davi. Porque o povo, então, irmãos, celebra. Porque o povo, irmãos, se alegra. Porque um bom rei está em jogo e o seu reino. E um bom rei avança. E uma vez que
um bom rei avança, irmãos, qual será a reação do povo? Do bom povo de Deus. Se o rei avança, o povo que o ama certamente se alegra. O povo que o ama certamente celebra. Essa é a reação mais apropriada. Quando um bom rei vence, todo o povo, como mencionei, tenho repetido frequentemente, é abençoado com ele. A vitória do rei é a vitória deles. A vitória do rei é a vitória deles. Por isso, então, eles celebram. E veja, repito, uma referência primeira ao rei Davi. Mas veja, o texto nos diz, verso 5 ainda, celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Levantaremos pendões. Satisfaça ao Senhor todos os teus votos, que é basicamente uma repetição, ou a mesma ideia daquilo que foram mencionado e explicado no verso anterior. Mas veja, bandeiras seriam levantadas, irmãos, o que aqui é chamado de pendões, que ele vai dizer agora celebraremos em nome do nosso Deus, hastearemos pendões, ou levantaremos, ou ergueremos a bandeira. E a ideia, irmãos, de levantar bandeiras, irmãos, indica uma exibição de triunfo e vitória. Quando no conflito e uma guerra, o exército inimigo é vencido, alguém corre com a bandeira daquele povo vitorioso, então crava a bandeira no chão, expressando assim a vitória, o triunfo, a conquista. É isso então, irmãos, que é expresso aqui neste contexto, indicando a exibição de vitória, da vitória, de triunfo. Mas é de uma vitória e um triunfo esperado. Não aconteceu ainda, irmãos. Mas é como se eles tivessem plena certeza de que isso haverá de acontecer. Davi, irmão, juntamente com o povo, dá graça pela salvação, mas a salvação ainda não havia sido alcançada. Mas a expectativa é certa. Eles têm certeza. Juntamente Davi com o seu povo. Irmãos, semelhantemente então a Davi e ao seu povo, todos nós somos chamados hoje a celebrar a vitória do rei. Eles nutriam expectativa futura, mas nós olhamos para trás, irmãos. O nosso rei Cristo, o Messias, venceu ou não venceu? Ele esmagou o seu inimigo ou não esmagou? O nosso Cristo reina ou não reina, irmãos? O nosso rei está no trono ou não está, irmãos? E se ele está, irmãos, somos chamados, portanto, a celebrar. Somos chamados por ele a nos alegrarmos abundantemente. Porque o nosso rei, ele reina e é vitorioso. Ele venceu e tem vencido. Ele venceu e segue avançando. Ele esmagou e segue esmagando todos os seus e os nossos inimigos. Esta é a realidade acerca do nosso Cristo. E somos então, irmãos, chamados a celebrar a vitória do nosso Rei. Fazemos isto, irmãos, quando nós nos reunimos aqui, por exemplo. Quando, como povo de Deus, no primeiro dia da semana, dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos reunimos para cantar seus louvores, para ler a sua palavra, para ouvir o seu evangelho proclamado e para dizer: Cristo venceu e reina. É isso que nós declaramos, irmãos. Todas as vezes que nós nos reunimos como povo do Senhor, nós celebramos a vitória do nosso Rei, que não deixou ou não foi deixado na cova, mas de lá foi ressuscitado. Para a nossa glória, para a glória dele, para nosso juntamento com ele, para o nosso triunfo nesta vida. Devemos então, irmãos, celebrar e nos alegrar de coração, sinceramente,
erguendo e levantando também as nossas bandeiras no meio da batalha, irmãos, porque a vitória já foi conquistada. Lutamos contra um exército de inimigos que já foi vencido. Os nossos inimigos já foram vencidos. Como isso deve nos encorajar, irmãos, na batalha? Inimigos já foram vencidos, o que eu temerei então agora? Se o meu rei triunfa, a vitória já foi conquistada, levantemos então a bandeira. Sigamos em frente, irmãos. Teremos, irmãos, sim, apesar da vitória, muitas aflições neste mundo. Muitas são as angústias, irmãos, do justo, mas diz Cristo, irmãos, que nós podemos ter bom ânimo. Por quê, irmãos? Porque Ele mesmo diz, porque eu venci o mundo. Quem venceu, irmãos? Cristo venceu. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu Satanás. Cristo venceu a morte. E isso, irmãos, deve inundar o meu, o nosso, o teu coração de grande alegria, celebração, bandeiras hasteadas, nunca abaixadas, porque o nosso rei avança. Essa foi a oração no passado, a nossa oração continuará, porque ainda que saibamos que a vitória é do rei, Cristo, e ele reina, o seu reino ainda está sendo cada dia mais estabelecido. E então, irmãos, nós temos a certeza da vitória, apesar de todas as tribulações, no reino. Mas como nós oramos pela vitória hoje? Como nós oramos para que essa vitória ela seja mais estendida continuamente, irmãos? Quando nós oramos pelo reino. A oração de Cristo nos trata sobre isso. Nós leremos ela hoje à noite, irmãos, inclusive. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que o teu reino, Senhor, seja estabelecido de uma vez para sempre. E os nossos padrões doutrinários, irmãos, tratam sobre isto. O que pedimos na segunda petição que é, venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que esse reino seja destruído, que o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja trazida à igreja, que esta seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas puramente, feitas eficazes para a conversão daqueles que estão ainda nos seus pecados e para a confirmação, conforto e edificação dos que estão já convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda e de reinarmos nós com Ele para sempre. Que lhe apraza exercer o reino do seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para estes fins. Depois medite e pense, irmãos, tanta coisa tem a nos ensinar o venha o teu reino. O clamor aqui é por isto, irmãos. E a nossa súplica, então, assim será, irmãos, venha o teu reino. Oremos, clamemos ao Senhor, para que o seu reino possa avançar e cobrir o mundo, toda a terra, como as águas cobrem o mar. É promessa, irmãos. É promessa do nosso Deus que isto haverá de acontecer. Isso nos encoraja e não me permite nunca jamais ter uma visão pessimista no que diz respeito ao reino de Deus, à sua igreja e ao seu avanço. A igreja de Cristo avançará, porque o rei, ele reina e ele faz avançar a sua obra, mas nós suplicamos a ele. Mas nós trabalhamos por esse reino. Nós oramos pelo retorno de Cristo, para que então o seu reino seja de modo completo e perfeitamente estabelecido neste mundo. Orando, irmãos, para que o reino de Satanás seja cada vez mais destruído
e o reino do Senhor, então, ele possa crescer por meio da proclamação do Evangelho, o bastão deste reino. O que é usado, então, para fazer com que este reino ele possa cada vez mais avançar. Daí então o nosso dever, e não somente testemunhar, mas o nosso dever também de suplicar pelos ministros do Evangelho, para que este Evangelho ele seja proclamado, anunciado neste mundo, para que os homens perdidos sejam alcançados pelo nosso Senhor, por meio do Evangelho. Também, irmãos, devemos entender que Deus ele se agrada dos bons desejos. Deus, ele certamente e gloriosamente se alinha com os bons desejos, com os bons conselhos, com as boas orações piedosas, como disse Henry. Aqueles que fazem de sua tarefa glorificar a Deus podem esperar que Ele, de uma forma ou de outra, os satisfaça, e aqueles que andam em seu conselho podem prometer a si mesmos que Ele cumprirá os seus. E devemos também entender, irmãos, que nós, todos nós, aqueles que compartilham as aflições da igreja, também serão participantes das suas gloriosas vitórias. É isso que o texto nos mostra, irmãos, e que coisa maravilhosa esta. Não somente somos chamados para sofrer as aflições de Cristo junto ao seu corpo, mas de desfrutarmos também e participarmos das suas gloriosas vitórias. Quando suplicamos pelo reino, suplicamos pelo Senhor, por todo o povo, e nós estamos unidos juntos a eles. Verso 6, então, irmão, nos diz, vamos avançar. O texto nos diz, então, verso 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Alguém comentando diz assim, a mudança para a primeira pessoa do singular não indica um orador diferente, mas apenas coloca o que se segue na boca de cada crente individualmente ou do corpo todo, visto como uma pessoa ideal. O texto, então, irmãos, nos fala que Yahvé, ele ajuda o seu ungido, o rei de Israel, com vitórias magníficas por sua destra. A ideia aqui, irmãos, de salvar, dita no texto, ela pode ser traduzida literalmente por salvou, de fato, no passado. Mas o que isso mostra, irmãos? Isso mostra uma confiança grande aqui neste texto, nutrida pelo povo, bem como pelo rei, de que a coisa seria realizada. E eles falam deste modo ou nestes termos, como se aquilo que está para ser realizado já tivesse sido cumprido. Ainda não lutamos, mas eu sei, e eu já falei sobre essa ideia antes, que nós já vencemos. O Senhor, então, é aquele que vai fazer com que essa vitória seja garantida. Nós vimos no verso 2 o seguinte, do seu santuário tem visto socorro e desde Sião te sustenha. Aí então o verso 6 nos diz, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Messias, ou em grego, Cristo. E então ele diz, ele lhe responderá de onde? Do seu santo céu. Por isso que santuário ali, ou Sião, pode ser considerado, à luz também deste verso, como não necessariamente o templo físico, mas a habitação de Deus nos céus. É de lá que o Senhor Deus responde e age em favor do seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu. E como então ele responderá? O texto nos diz, com a vitoriosa força de sua destra, ou com o seu braço direito, ou com a sua mão direita. A mão direita de Yahvé, irmãos, é majestosa. Êxodo capítulo 15, verso 6 nos mostra isso. Salmo 118, para abrir uma outra referência, diz assim,
Salmo 118, irmãos, verso número 16, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, assim. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Então, esta é a destra poderosa do nosso Deus. A mão direita, irmãos, é símbolo de força. A mão direita é símbolo de poder. Davi, juntamente com o povo, então, irmãos, tem plena consciência diante do conflito de que o Senhor Javé, com a sua destra, haverá de salvar o seu ungido. E a resposta, irmãos, é expressa na vitoriosa força da destra de Deus. Veremos no Salmo 21, se Deus permitir hoje à noite, que a vitória foi garantida. O rei venceu. Porque o Senhor estendeu o seu braço. Davi venceu. O ungido venceu. Porque o Senhor estendeu a sua destra. Não é na força do seu próprio braço, nós veremos. A vitória vem da parte do nosso Deus. Davi não era capaz, Davi era frágil e fraco. Nós não somos capazes, nós somos fracos, frágeis. Nas nossas lutas, irmãos, sejam quais forem, é o Senhor Deus quem nos resgata. É Ele e Ele somente, irmãos, com a sua destra, que nos dá a vitória. Por essa razão, nós somos chamados, como nós veremos, a confiar única e exclusivamente no Senhor, a confiar única e exclusivamente em Deus e no seu poder. Como disse o puritano David Dixon, ele disse, um crente pode ter certeza que tem um pedido atendido quando orar conforme a vontade de Deus. E especialmente quando ora pela segurança da igreja e do reino de Cristo. Eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Nós clamaremos a Deus assim, certos de que o Senhor, que salva o seu ungido, salva também o seu povo. Por quê, irmãos? Porque esse povo confia no Senhor. O verso 7 nos diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em um nome do Senhor Javé, nosso Deus. Veja, o povo, irmãos de Deus, sabe da importância do cavalo. Davi sabia da importância do cavalo. Era necessário para conflitos tantos. Mas, irmãos, o ponto aqui é a confiança. Onde está a confiança? A confiança não está no cavalo. Alguém preparava o cavalo para a batalha, mas o sucesso vinha de quem, irmãos? O sucesso vinha de Javé. Provérbios 21, verso 31, nos diz, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Então o cavalo, ele vai ser sim preparado para a batalha, irmãos, mas a confiança não estará no cavalo de modo algum. Homens de fé, irmãos, depositavam a sua confiança em Javé e não em cavalos. É isso. Mas, irmãos, nós sabemos, muitos, não poucos, muitos são os homens que confiam no que possuem em suas mãos para o combate, no seu poder bélico, nos seus carros, tanques, armas. Isso não é o ponto, irmãos, que nós somos chamados, nenhum modo que nós somos chamados a viver. São homens que confiam nos instrumentos que têm para a batalha. Mas não deve ser assim conosco. Depositam a esperança onde jamais deveriam depositar a esperança. Assim que vivem os homens ímpios, mas o rei e o seu povo, irmãos, por outro lado, confiam no Senhor. Confiam única e exclusivamente em Deus, em Javé, no Deus do pacto que age em favor deles. E então eles se gloriam, irmãos. O texto nos diz que eles se gloriam. Nos gloriaremos em um nome do Senhor nosso Deus. Em um nome do Senhor. Não em seu próprio nome.
A ideia aqui, irmãos, é de alguém que se alegra com o triunfo, mais uma vez, antes dele chegar. E é no Senhor que eu me alegro. E essa alegria, e essa glória, irmãos, que não é deles, mas atribuída ao Senhor, revela de fato em que eles confiavam. Independentemente da tribulação em meio à qual se encontravam. Então, irmãos, a dificuldade, as adversidades, as tribulações que passamos vão revelar em quem nós confiamos. Veja, falei há pouco. Num contexto de guerra é importante, irmãos, ter cavalos e cavaleiros. Ter o que nós precisamos, meios, para isso. Mas Davi, ele tira tudo isso, irmãos, da equação e confia apenas no Senhor. Davi, ele não diz que não devemos usar carros e cavaleiros, irmãos. Ele diz que não devemos confiar neles. Quais são os teus carros e os teus cavaleiros? Quais são, irmãos, os teus carros e os teus cavaleiros? Em que você tem confiado? Em quem você tem confiado? Nos homens? Em algum partido político? Em um homem A, B ou C? No seu prestígio? No seu vigor, na sua sabedoria, nas suas posses, no seu dinheiro, nos seus bens? Em que você tem confiado? Em você mesmo? Nós lemos em Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no homem. Enganoso é o coração do homem. Bendito é aquele que confia no Senhor, que tem um Deus de Jacó por sua esperança. É em Deus, irmãos, somente que nós devemos colocar a nossa confiança em meio às maiores lutas e batalhas que travarmos neste mundo, sejam físicas ou espirituais, irmãos. Ele é o único em quem devemos e é o único em quem nós podemos de fato confiar. Os homens são frágeis, são volúveis, não se sustentam. Mas o Senhor, sim, Ele permanece para sempre. E não nos dá, como tantas vezes falei, irmãos, uma razão sequer para desconfiarmos do seu trato, do seu cuidado, da sua proteção, da sua força, da sua destra, do seu poder. Então lance-se sobre o seu Deus, confiando nele, porque ele vai fazer com os seus inimigos o que fez com os inimigos de Davi e com os inimigos de Cristo. O texto no verso 8 nos diz: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Os inimigos do rei, irmãos, são lançados ao chão. Eles são derrotados. Há um verbo aí, cair. E o que isso significa? Isso significa, irmãos, derrota completa. Significa que eles ficaram completamente incapacitados de continuar causando qualquer dano contra Davi, contra o ungido do Senhor. Enquanto eles são lançados ao chão, irmãos, o povo de Deus permanece como? De pé. O povo de Deus permanece de pé. E por que razão? Porque confiam no Senhor e na destra do seu poder. E também, irmãos, permanecem de pé firmes por causa do Senhor que os sustenta. Então, irmãos, no meio da tribulação, nós podemos muitas vezes cair, irmãos, sendo perseguidos, mas devemos saber, irmãos, que seremos levantados, erguidos, sustentados pelo nosso Senhor. Nossos inimigos é que serão lançados ao chão. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz em Filipenses, capítulo 2, o seguinte: sobre estes homens que se levantam contra o Senhor. E então a palavra do Senhor nos diz assim,
Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como disse um pregador, irmãos, quando o rei voltar, todo mundo vai se curvar, mas nem todos os homens vão se levantar. Muitos deles permanecerão completamente prostrados, porque serão esmagados pela destra do Filho de Deus, o Rei, que virá um dia para julgar o mundo. A vitória, irmãos, já é garantida. Temos a vitória, o nosso Rei e o reino avança, mas um dia isso virá de modo cabal e completo por meio do ungido. E então ele termina, verso 9, Senhor da vitória ao Rei, ó Senhor da vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Como sugere um comentarista, talvez a melhor leitura seja, Javé, salva o Rei, referindo-se a Davi, tanto como líder de Israel, quanto como tipo de Cristo. E então a última cláusula pode ser traduzida no futuro. Ele, o Senhor, nos ouvirá quando clamarmos. Salva o Rei, Senhor. Salva o Rei e escuta, Senhor, quando nós clamarmos em favor do Rei e do seu reino. O Salmo, irmãos, termina como começou. O Salmo termina com um pedido de que vitória seja dada ao Rei. E esperam então eles, irmãos, que o Senhor ouça, escute a sua súplica. Mas mais uma vez eu pergunto, quem é o Rei aqui? Davi é um tipo do Rei. Reforço, Cristo é o Rei que reina e desbarata os seus inimigos. João Calvino, comentando, disse assim, terminarei com duas citações, irmãos. Calvino diz, o desígnio do Espírito, em minha opinião, era entregar à igreja uma forma comum de oração que, como podemos deduzir das palavras, fosse usada sempre que ela se sentisse ameaçada por algum perigo. Deus ordena a seu povo em geral que ore pelos reis, mas havia uma razão especial. Razão esta que não se aplica a nenhum outro reino pelo qual a oração devesse ser feita em favor desse reino. Pois foi somente pela mão de Davi e de sua descendência que Deus determinara governar e manter seu povo. Deve observar-se particularmente que, sob a figura desse reino temporário, havia descrito um governo muito mais excelente, do qual toda a igreja e felicidade da igreja dependem. O objetivo, pois, que Davi tinha expressamente em vista, era exortar a todos os filhos de Deus a nutrirem uma santa solicitude pelo reino de Cristo, de modo que os estimulasse a contínua oração em seu favor, por Cristo e pelo seu reino. Como disse um outro comentarista, falando sobre o ungido, ele diz, a relação deste salmo com o grande ungido e seu reino é amplamente reconhecida e piedosamente admitida pelos melhores comentaristas. Scott diz, em resposta às esperanças e orações da igreja do Antigo Testamento, o rei ungido do povo de Deus veio na estação determinada. Ele foi ouvido no dia de sua aflição. Seu sacrifício foi aceito. Suas intercessões prevaleceram. Seu reino foi estabelecido e somos chamados a participar de suas bênçãos. Morrison, o desejo do coração do Messias, na salvação de milhões de pecadores perdidos, foi concedido a ele. E todos os seus conselhos, propósitos e planos tiveram sucesso e triunfarão sobre toda a oposição da terra e do inferno. Nenhuma petição por si mesmo ou pela sua igreja cairá por terra sem efeito. Todos serão ouvidos, todos serão respondidos, e cada membro da família redimida
compartilhará sua parte inalienável na intercessão de seu Senhor. Então veja, irmãos, visto que Cristo, nosso Rei, sendo um sacerdote eterno, nunca deixa de fazer intercessão diante de Deus, todo o corpo da igreja deve se unir em oração com Ele. E mais, não podemos ter esperança de sermos ouvidos, a não ser que Ele vá à nossa frente e nos conduza a Deus. Ungido, irmãos, é Cristo. Toda a esperança, a confiança deve estar nele, para que possamos viver avançando aqui no seu reino. Mas toda a esperança deve ser colocada também nele por você que não conhece a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Cristo ungido. Porque se você não crer nele, não depositar a sua confiança nele, a vitória que é dele não será sua. A vitória que é dele e da sua igreja será uma vitória sobre você. E você será esmagado juntamente com os inimigos do povo de Deus. Hoje é momento para reconciliação com o Rei. Arrependa-se, creia em Cristo e serás salvo. E a vitória que é dele será sua. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, bendito Pai, louvado seja o teu nome por tua palavra. E pela graça, ó Deus, que tivemos de nesta manhã ouvir a exposição da tua palavra. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Ó Senhor, faz avançar o teu reino. Ó Senhor, ensina-nos a orar pelo teu reino. E dá-nos vitória juntamente com Cristo Rei, que reina vitorioso, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, escuta a nossa oração. Também, ó Pai, compadece-te daqueles que não conhecem a Ti. Salva os perdidos. Salva, ó Pai, aqueles que não conhecem a Cristo, Senhor, como salvaste a nós, que éramos inimigos. Como salvaste a nós, que não celebrávamos a vitória de Cristo, mas juntamente com o povo diziam: crucifica-o, crucifica-o. Ó Senhor, ó Deus, salva os perdidos e faz, ó Deus, avançar o teu reino neste mundo. É o que te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos cantar o cântico de número 20, o salmo de número 20, em resposta à pregação da palavra.